Olá, bem-vindos ao programa Ideias em Movimento, o seu programa que traz o que há de mais interessante nas áreas da saúde, educação, bem-estar e qualidade de vida. Falamos hoje novamente sobre o Quantec, trazendo curiosidades sobre o perfil dos clientes desse tratamento. Professor Helg, existe algum cliente, algum perfil de cliente mais resistente ao tratamento do Quantec? Cada pessoa é uma pessoa. E, evidentemente, existem pessoas que são altamente receptivas ao Quantec e que já depois de uma semana ou até menos tempo já sentem os efeitos, né? E isso perdura, né? E vão melhorando gradativamente, e recebemos e-mails e telefonemas elogiando os efeitos positivos do Quantec. Em outras pessoas, a coisa demora mais tempo, né? Pode acontecer que alguém leve 1, 2, 3, 4, 5 meses até que apareçam realmente os primeiros resultados que a pessoa note. E existem casos em que as pessoas efetivamente afirmam que não sentiram nada. Mas eu queria contar um caso meu. Quando nós compramos o Quantec, que é fabricado na Alemanha, no começo eu ainda estava um pouco inseguro como agir em relação ao aparelho e coisa, apesar de já ter todos os conhecimentos, como você opera, como é que se faz, essa coisa toda, mas mesmo assim eu estava um pouco inseguro. E resolvi então usá-lo primeiro com a família. Então, as cobaias foram, pela ordem, eu, minha esposa, meus filhos, netos e assim por diante. E começamos a observar algumas pequenas diferenças, alguns detalhes. E aí houve um casamento de uma sobrinha minha, numa outra cidade, e esse casamento foi assim um casamento muito grande. O tal do casamento é a romba, né? E nossa família sentou toda ao redor de uma mesa, nossos filhos, nossas noras e assim por diante, todo mundo. E aí nós estávamos bem animados lá conversando, de repente eu vi os meus filhos um cutucando no outro e mostrando para mim. Eu comecei a desconfiar, o que será que essa gente está inventando? E aí, certa hora eu não me aguentei, eu disse, o que vocês estão fazendo? Não, pai, o senhor não está notando nada? Eu, não. O senhor não está notando nada mesmo? Não. Ô pai, o senhor, quando tem uma festa, o senhor foi paraninfo, patrono em muitos cursos universitários e coisa assim, geralmente no baile o senhor só entrava, dava meia volta e saía, porque o som muito alto lhe fazia mal, o senhor não conseguia ficar nesse local, ia embora. E agora, o senhor está sentado debaixo da caixa de som, dos alto-falantes, que estão fazendo um barulho louco. O senhor não está notando nada? Eu olhei para o lado, olhei para cima assim, é mesmo, eu não tinha notado. Então, foi a primeira confirmação comigo de que os resultados do Quantec são bastante interessantes. Os resultados podem ser bastante sutis. E algumas pessoas podem criar expectativas erradas, no sentido de achar que vão ter uma transformação super rápida e de forma muito radical. Então, alguns clientes talvez se decepcionem ou criem uma expectativa errada e não identifiquem essas mudanças. Isso acontece? Exatamente. Por exemplo, a gente recebe muitos clientes já com bastante idade, né? Gente de 50, 60, 70, 80, até 90 anos. Então, essas pessoas levaram a vida inteira para desenvolverem um conjunto de frequências que, segundo tudo indica, estão lhe fazendo mal. Então, o Quantec não pode, de uma hora para outra, alterar isso. Isso é uma coisa sutil e lenta. Então, eu falo em sutil porque muitas vezes as pessoas, como eu, por exemplo, não notei em relação à minha reação em relação ao som,
outras pessoas, com relação aos seus problemas, também às vezes nem notam que houve melhoras, que houve alterações positivas, mas que elas existem, né? Então, às vezes é necessário um pouco de paciência para se chegar ao resultado desejado. Existem áreas de mudança que são percebidas mais rapidamente com tratamento? Questões físicas, emocionais ou etéricas, que seja? Nós, como eu já disse, nós somos energia condensada, mas nós temos coisas mais sutis em nós e coisas mais densas. Então, as coisas mais sutis são os aspectos etéricos ou espirituais, e depois viriam as emoções, os pensamentos e depois o corpo físico. Então, todos estão interligados, né? Um não funciona nem deixa de funcionar sem estar interligado. Então, o que se nota normalmente, isso também não é regra geral, normalmente se nota que as pessoas começam a, em primeiro lugar, sentir melhoras nos aspectos menos densos, né? Que seriam as coisas etéricas, que seriam as emoções, que seriam os pensamentos, né? Agora, também isso não é regra geral, é uma tendência. Quanto mais sutil, mais fácil, ou melhor, mais rapidamente a pessoa reage. Mas existem casos em que, o que é normal, aliás, como essas coisas estão interligadas, né? Um pensamento de medo, de raiva, de angústia, de ansiedade, tende a ser somatizada, ela tende a se refletir no corpo físico, né? Então, o simples fato de a pessoa estar com medo ou estar com muita preocupação já faz com que todo o seu movimento peristáltico se altere, né? A pessoa tende a ir mais, às vezes, ao banheiro, ou tende a ter alguns desequilíbrios físicos assim bem visíveis. E existem desequilíbrios físicos muito mais complexos que não são assim tão visíveis. Então, para dar uma média geral, a tendência é que as coisas mais sutis sejam alcançadas em primeiro lugar, né? Então, porque essas frequências são mais fáceis de serem mexidas. Como é que se lida? A pessoa está fazendo tratamento Cotec e está fazendo outros tratamentos paralelos. O que se sugere? Qual é o procedimento? Bom, eu sempre digo para os pacientes do Quantec, se você tem algum problema, atire para todos os lados possíveis. Por causa do seguinte, por exemplo, se essa pessoa está fazendo um tratamento médico, um tratamento farmacêutico, seja lá qualquer coisa que seja, isto é no sentido de beneficiá-la. Então, como é que o Quantec age nesses casos? Em primeiro lugar, ele procura potencializar os aspectos positivos dos tratamentos que estão sendo feitos. E, em segundo lugar, ele procura também diminuir os possíveis efeitos secundários, né? Os efeitos, muitos tratamentos têm um aspecto positivo e uns problemas colaterais que podem afetar ou a sua digestão, ou a sua cabeça, ou qualquer coisa, né? Então, a tendência do Quantec é procurar reequilibrar. Nós nunca procuramos interferir no que a pessoa está fazendo. Ela mesma, em muitos casos, começa a sentir como os efeitos funcionam e começa a se conhecer melhor. E com isso ela também vai começar a agir de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais ordenada e também muitas vezes sabe dizer ao seu terapeuta de outra área
o que a está incomodando e como ela imagina que esse incômodo esteja funcionando. E muitas vezes isso ajuda muito, né? Muitas vezes, casos, por exemplo, que isso não é sempre, mas em alguns casos, às vezes a pessoa sente alguma dor de cabeça ou alguma outra dor que não consegue curar, e muitas vezes o Quantec dá um sinal. Isso não é sempre. Dá um sinal falando de dente ou falando de outra coisa qualquer, e se a pessoa vai atrás, realmente descobre que o problema todo está ali. Existe alguma relação entre o tratamento por Quantec, a homeopatia ou até o efeito placebo? Bom, se nós dissermos, falarmos, por exemplo, em homeopatia. A homeopatia, até algum tempo atrás, não era nem reconhecido como uma especialidade médica. Hoje é. Então, isto é um tratamento energético, né? Que também trabalha com frequências, né? E o curioso é que uma medicação homeopática, né, que trata os semelhantes com os semelhantes, similibus com similibus, esse tratamento ele procura chegar nas frequências da pessoa também e tratá-la. E eles fazem diluições de uma gota em 10.000 unidades, uma coisa enorme. Então, às vezes não existe mais nenhuma molécula do efeito ativo do medicamento na dinamização feita, mas a frequência continua e dessa forma a pessoa realmente acaba sendo beneficiada, né? Com relação então existem algumas semelhanças. A diferença do Quantec é que o Quantec continua trabalhando de hora em hora, de 2 em 2 horas, mandando as emissões, ou um pouco mais de tempo, sempre as emissões nessa direção. E a homeopatia a pessoa tem que tomar constantemente para chegar a esse resultado. Com relação ao efeito placebo, pois é, o efeito placebo, quando se testa um novo medicamento, o que se faz? Se pega um grupo de testemunho, um grupo de pessoas que recebe bolinhas com açúcar e outro novo medicamento. E, normalmente, 30% das pessoas tratadas com o placebo também apresentam melhoras. E aí eles fazem a comparação com o medicamento para ver qual é o índice de sucesso. Se o índice de sucesso apenas chega a 30%, é o sinal que o medicamento não está formulado de uma maneira correta. Agora, como o Quantec dá um resultado positivo em 80% dos casos, não podemos descartar o efeito placebo, mas também existem outros fatores que fazem com que as pessoas melhorem. Professor Helg, vamos fazer um pequeno intervalo e nós já voltamos. We can say everything or no
TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. Estamos de volta falando sobre o Quantec. Professor Helg, antes do intervalo nós falávamos um pouquinho sobre efeito placebo e sobre homeopatia. Eu gostaria de retomar esse assunto só em relação à questão dos efeitos, da rapidez dos efeitos, considerando que o mundo atual é tudo muito rápido, as mudanças ocorrem de forma alucinante, assim. Então, eu imagino que as pessoas também devam buscar por resultados imediatos, né? E como é que funciona essa relação do Quantec com esses resultados? Nós realmente chegamos numa época em que as pessoas querem estar bem em seguida, né? Tomou agora, daqui a meia hora a pessoa quer estar bem. Bom, isto é uma solução, né? Mas normalmente trata apenas as consequências do problema e não o problema. Então, por isso, o Quantec procura ir a fundo, procura chegar no problema, né? Inclusive com a ajuda de todos os tipos de tratamento convencionais existentes, né? Nós nunca desaconselhamos que a pessoa deixe de fazer alguma coisa que já esteja fazendo por recomendação de outro profissional. Agora, que as pessoas querem realmente ser tratadas e que o resultado apareça na hora, querem. Agora, aí tem um detalhe. Muitas vezes, os efeitos realmente desaparecem, mas o problema persiste. Então, o que o Quantec faz é, a mais longo prazo, procurar reequilibrar o organismo de forma que também esse problema que surgiu em função dos desequilíbrios todos aos quais a pessoa estava sujeita desapareçam, né? Então, o Quantec é um tratamento a longo prazo, cuja intenção é efetivamente fazer com que a origem dos sintomas desapareça. É claro que existem clientes que têm um resultado muito rápido, né? Agora, pegando esse gancho, o Quantec propõe que o tratamento seja pelo menos durante 3 meses. É claro que a pessoa pode dar continuidade por mais tempo, né? Mas que um tempo mínimo de 3 meses. Existe uma explicação para essa duração mínima de 3 meses? Bom, o que se tem verificado é que as pessoas até serem alcançadas, né? Porque o inconsciente, o cérebro da pessoa, até entrar nessa frequência de uma maneira bastante significativa, às vezes demora, né? Como eu já disse, pode demorar 1 mês, pode demorar 2, pode demorar mais tempo, né? Normalmente, nesses primeiros 90 dias, o efeito se faz sentir. Mas existem casos em que é necessário ultrapassar esse tempo. Então, como nós temos algumas pessoas que são nossas clientes já há anos, né? Porque elas se sentem melhor com os efeitos do Quantec, que procuram reequilibrar algum aspecto que elas têm, que quando elas estão fora do efeito do Quantec, esse aspecto começa a retornar, né? Alguma coisa que está roendo por dentro e que elas, com a sua própria postura, com a sua mente, não conseguem resolver. Evidentemente que se tratarem durante alguns anos, aí a tendência é realmente elas resolverem esse problema, né? Agora, a mais curto prazo, provavelmente não. Então, o que se procurou fazer é montar um sistema de 3 meses, que normalmente nesse período a pessoa já apresenta significativas melhoras. Mas, muitas pessoas entendem que pode melhorar mais, esse desequilíbrio ainda não está superado. E continuam conosco durante 1 ano, 2 ou mais, dependendo do caso, né? E eu queria dizer que o mínimo que a gente imagina razoável são 3 meses, né? Até porque a pessoa precisa de um tempo para internalizar
as mudanças que estão acontecendo para que elas se mantenham, né? Para que elas durem, digamos assim, né? Então, a ideia do tempo de 3 meses é para que pelo menos a pessoa vá internalizando as mudanças e mantenha as mudanças por mais tempo, que não seja algo tão passageiro. Porque nós todos temos uma tendência a voltar para a zona de conforto. Então, se nós estamos acostumados a sentir uma determinada preocupação, uma determinada dor, um determinado incômodo, quando esse incômodo desaparece, parece que a pessoa sente saudade, né? E se não se trabalhar bem isso, muitas pessoas preferem retornar a essa zona de conforto do que se superarem o problema. Existe algum tipo de profissão ou profissões mais comuns entre os clientes do Quantec ou qual o perfil dos clientes? Na realidade, todos os tipos de pessoas são tratadas pelo Quantec. Já tivemos clientes das mais diversas origens, das mais diversas naturezas e das mais diversas profissões, né? Então, aqui em Florianópolis, nós temos frequentemente gente que trabalha na atividade pública, temos comerciantes, empresários, temos também pessoas aposentadas, temos pessoas jovens e também bastante pessoas adultas, inclusive pessoas idosas e inclusive bastante pessoas da área médica, né? Então, ou da área da saúde, vamos dizer assim, profissões que são desde a medicina até farmacêuticos, enfermeiros e gente que lida nessa área, né? E sempre uma rica troca de experiências, porque muitos aspectos que o Quantec aborda, às vezes, nessas áreas não se aborda com tanta frequência, né? E da mesma maneira também aprende-se a ser mais tolerante, se aprende a entender outras visões, de forma que se evita qualquer tipo de conflito. Nossa intenção é sempre achar soluções para melhor, né? E é dentro dessa ótica que se trabalha, né? Professor Helg, podemos trazer alguns exemplos positivos do tratamento do Quantec? Nós já tínhamos relacionado alguns exemplos, né? Um deles seria o caso da família de 14 pessoas, mais ou menos. Como é que funcionou isso? Nós falamos antes, assim, ligeiramente, a respeito de empresas em que o ambiente está muito desestruturado e as pessoas, às vezes, brigam entre si por qualquer detalhe e coisas desse gênero. Com relação às famílias, isso também acontece, né? E nós tivemos um caso em que uma determinada pessoa, parente, chegou e disse: olha, minha sobrinha, que é profissional, altamente categorizada de uma organização, ela está totalmente perdida, ela está se sentindo tão mal, tão mal, tão mal, e acreditamos que seja por causa do filho. Bom, trouxeram a pessoa, a gente começou a fazer o tratamento, e aí eu digo, bom, então vamos ver o filho também, né? Aí começamos a trabalhar com o filho, e ficou claro logo desde o início que o filho não tinha problema nenhum, que o filho era mais ou menos vítima desse contexto. Aí descobrimos que havia uma filha e o marido, e descobrimos, depois de alguma pesquisa, que o problema estava mais nessas duas últimas pessoas citadas. E isso, com o correr de alguns meses, começou a haver uma certa harmonização. E aí as pessoas que vieram com essa preocupação dessa parente, também entraram no Quantec, aí depois mais uma tia, mais um parente, no fim nós estávamos com 14 pessoas. E essas pessoas, algumas não falavam entre si, havia um ambiente ruim, às vezes moravam no mesmo prédio, mas um evitava o outro, e coisas completamente esquisitas. E o curioso é que, com o correr do tempo, as coisas foram se equilibrando,
inclusive havia uma pessoa extremamente enferma também, e que estava muito agitada e começou a ficar mais tranquila um pouco. E a coisa foi se ajeitando, e hoje elas convivem em mais harmonia. Então, esses fatos ocorreram com relação a organizações, como aconteceram também com famílias. No caso de família, o único caso que eu tive com 14 pessoas foi esse. Existe uma tendência de, se uma pessoa ou duas da família estão sendo tratadas, isso vai influenciar positivamente no restante dos membros da família? Normalmente, sim, né? Porque o que acontece? Uma pessoa desarmonizada, quando chega num círculo de pessoas que estão conversando, ela chega no meio desse grupo de pessoas, ela começa a vibrar nessa frequência e a coisa se desequilibra. Então ela consegue desmanchar uma roda, né? E isso também acontece em qualquer outra circunstância. Professor Helg, nós voltaremos a falar sobre alguns exemplos do tratamento Cotec no próximo programa. Hoje nós ficamos por aqui. Para acessar a todos os programas, entre em www.portalcotec.com.br. Até mais!